Meus amigos e irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre vós. Quero deixar uma meditação com os irmãos sobre a seguinte frase: ser ou ter. Na verdade, nós devemos amar e suportar uns aos outros. Isso é uma grande virtude da qual o Evangelho nos proporciona, amar e suportar, né? E é sobre esta questão que eu gostaria de trazer aos irmãos uma meditação acerca da integridade, da responsabilidade e da seriedade daqueles que estão envolvidos, daqueles que foram confiados à proclamação da palavra do Eterno. Se você for analisar hoje nos programas evangélicos, principalmente mostrado na TV brasileira, você vai ficar um pouco meio confuso, perplexo ou até mesmo envergonhado por haver a falta de unidade entre eles e a expressão da competição das denominações relacionado ao materialismo e à comercialização. Tudo isso em prol da proclamação do nome de Yeshua ou inúmeras promessas de prosperidade, riquezas terrenas, vida fácil, cheia de bênçãos, etc. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Hoje, estamos vivendo a conclusão que estão mesclando o reino de Deus com os poderosos e ambiciosos ministérios de homens mortais. É uma mescla. Pois muitos deles, se eles voltassem para colocar a mente no juízo, colocasse a mente na eternidade, certamente, as mensagens seriam outras. O teor da pregação seria outro. É claro, meus amigos e irmãos, que existem exceções. São poucas, mas existe. A gente não pode generalizar, nem mesmo radicalizar, ou seja, todo mundo, certo? Mas existem pessoas hoje que proclamam verdadeiramente o Evangelho de Yeshua. E também não podemos nos valer de inúmeras bênçãos, certo? Ou tipo assim, para despertar o incrédulo, né? Tipo uma ilusão, né? Venha para o Evangelho que o Senhor vai mudar, vai te dar a sua casa, vai te restaurar a sua família, certo? Então hoje as pessoas estão querendo despertar, usar um evangelismo inútil, um evangelismo ilusório, de despertamento, de conversão acerca do natural. Mensagens como Mateus 4, Mateus 4, verso 17. Desde então começou a Jesus a dizer e a pregar: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Então isso aqui, falar sobre arrependimento hoje na igreja, hoje é perigo, né? Mateus 6, 33 e 34. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não estáis preocupados com o futuro, porque o futuro se preocupar por si próprio. Basta cada dia o seu próprio infortúnio. Então, esses textos parece que não existe mais hoje no evangelho televisivo, né? Mateus 7, do verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos os que vão entrar por ele. Quão estreita a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram lá. Vocês estão vendo? Imagine só a gente ouvir isso hoje no evangelho televisivo. Mateus 16, verso 24, diz assim: quem deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem deseja salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua alma por minha causa, encontrará. Vocês estão vendo, irmãos, o que eu estou querendo expor? Por que esses textos hoje não são mais anunciados? O que fizeram? Será que isso é o desejo do ser ou é o desejo do ter? Certo? Então estão usando o nome de Jesus não para as pessoas serem, mas para as pessoas terem. Imagine só. 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão nele, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6, 24. Olha só, Mateus 6 e 24. Eu estou pegando os textos aqui e estou lendo junto com os irmãos, para os irmãos depois ler na sua casa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou favorecerá um e desprezará o outro. Vós não pode servir a Deus e nem as riquezas. Finalizando, Marcos capítulo 4, verso 19. Diz assim: as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e os demais desejos penetram e sufocam a palavra e fica sem fruto. Eu li esses textos para que os irmãos possam compreender que diante um evangelho completamente fora do original, estamos vendo hoje que as pessoas estão anunciando que quanto mais a pessoa busca bens materiais, estão acreditando que é Deus que está fazendo isso. Analise só, o próprio Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele deu poder dos homens ser senhores das coisas existentes sobre a terra, ou seja, dominar a terra. Aí, existe uma casa para mim? Ou pôs-se uma casa para mim? Ou ao invés disso eu tenho uma casa? Na verdade, meus amigos, nós não temos nada. Certo? Somos apenas administradores e mordomos daquilo que o Senhor designou para a gente ordenar. Somos administradores dos bens de Deus. Beleza? E aí? E agora? O que falar? A igreja precisa descobrir hoje, urgentemente, que ela tem o Espírito de Santidade por sobre ela. O Eterno inspirou o Evangelho, inspirou livros do Novo Testamento, livros do Antigo Testamento, para que nós fossemos novamente enxertados por Yeshua na oliveira, o Israel do Senhor. Então, precisamos ser a luz do mundo, Mateus 5,14. Precisamos ser o sal da terra, Mateus 5,13. Precisamos ser lavado e purificado pela água da palavra, sem ruga, sem mácula, Efésios 5, do 26 ao 27. Temos ou não temos a imagem e semelhança de Deus? Então, se temos, passa a ser uma consciência de ser. Você tem a semelhança de Deus, então a sua consciência começa a falar: eu tenho a confiança de ser a semelhança. Porque eu tenho, eu sou. Entendeu? O diferencial: o homem vale pelo que é e não pelo que tem. Seremos julgados pelo que somos e não pelo que temos. Imagine quando entrarmos
no tempo da perseguição. Eu já acredito que essa perseguição já está acontecendo. Aquele que não for como o Messias, expressando o seu caráter, aquele que não viver piamente em Cristo, aquele que não estar de acordo à vontade do Senhor, ele não terá domínio nem estrutura para resistir à perseguição, porque ele não resistirá a fugir da aparência do mal. Pelo contrário, não poderá testemunhar, nem tampouco terá força e obstinação, caráter para carregar a sua cruz. Por isso mesmo, hoje, muitos se apostatarão da fé, pois a sua fé, ela está alienada ao que tem, ao seu ter, porque se ele perder aquilo, ele perde a fé. Hoje, finalizo esta argumentação dizendo que precisamos ter uma mensagem de qualidade, deixando para trás toda a filosofia grego-romana, optando por uma concentração mais profunda, entendendo questões básicas a respeito da palavra de Deus. Hoje estamos vivendo uma época, até um antissemitismo hoje, porque pessoas não acreditam que para o cristianismo estar puro, ele precisa estar ligado às suas raízes. Mas hoje não, existe modismo de tudo quanto é coisa e o objetivo sempre é se distanciar das questões. Eles preferem não judaizar, impondo algo acerca de que as argumentações não podem estar fundamentado em questões do judaísmo. Mas enfim, entendemos hoje que a Bíblia por inteiro distingue corretamente o papel e o direito de Israel. Existe sim as tradições humanas, existe sim o aprisionamento doutrinário ortodoxo humano. E isso, o resultado disso é o que está acontecendo hoje. Uma frieza, não somente dos lares, mas também dentro dos cultos, onde as pessoas deixaram de buscar a presença de Deus. Oremos para que todos nós voltamos firmes, cheios, assim como foi na época dos apóstolos, no primeiro século da igreja, porque ali houve amor, unidade, cooperação, porque todos acreditavam que Jesus ia voltar. E o fato de Jesus voltar fizeram que o evangelho expandisse de uma tremenda forma. Os apóstolos foram morrendo, os pais da igreja foram continuando o legado e o tempo foi passando, Jesus não voltou, então aquele amor foi perdendo-se. Começaram a sistematizar a fé e isso foi continuando, e o que nós estamos vivendo hoje é isso. As pessoas hoje não falam mais da volta de Jesus. Precisamos dar o testemunho para que o mundo saiba que somos um em Cristo. E todos aqueles que vivem em Cristo aguardam a sua volta. Fique na paz do Eterno e que Jesus vos abençoe.